E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre SNFF11, o fundo de fundos aí da Suno. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de agosto do SNFF, você pode ver que ele é um dos pouquíssimos fundos de fundos que estão acima do VP. Inclusive, se você entrar aqui no Status Invest, você vai ver que ele está 0,99 do VP. Só que esse VP aqui é do mês de setembro, é do final do mês de setembro. Então, quando o fundo soltar o próximo VP do mês de outubro, eu vou querer ver, porque ele vai ficar muito acima do VP, vai ficar muito acima. Acredito eu que o valor patrimonial esteja abaixo dos R$ 80, então a gente pode ver aí uma queda tanto no VP quanto no valor da cota no próximo mês, né? Assim que eles soltarem esse VP do mês de outubro. Além disso, eles comentam que acabaram de passar pela terceira emissão, acabou de encerrar a terceira emissão do fundo, e aí já teve toda a liquidação, já está tudo certinho, uma emissão aí de mais ou menos 10% do valor do fundo, e agora, no final do mês de setembro, eles estavam com 17 milhões em caixa, então é um valor bem interessante para eles fazerem alocações, inclusive eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, porque aqui eu gosto pessoalmente do Vitor Lopes, CEO aí da Suno Asset, só que eu achei que eles fizeram jogadas geniais aqui nesses últimos meses, e aí vou comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Aqui no cenário macroeconômico, normalmente eu pulo, só que esse da Suno até pareceu interessante, só que como é de agosto e é bem extenso, eu vou me dar o direito de pular só com duas ressalvas. Aqui mostra a curva de juros americana e você pode ver que no período ali de 6 meses, ela caiu bastante, né? Mês após mês ela vem caindo, ela teve uma queda bem brusca. E aí o fluxo estrangeiro na bolsa, que nos últimos meses ela teve uma alta, um salto positivo. Mas enquanto isso, a curva de juros do Brasil subiu bastante mês após mês, né? Então a gente está num movimento aí contrário dos Estados Unidos. A nossa curva de juros está aumentando, inclusive no período ali de um ano, ela saiu de quase 10, 25 para 11,75. Então aumentou bastante aí, né? A curva de juros mês após mês. E, além disso, a gente pode ver aqui, nesse gráfico que eles disponibilizam, do yield da NTNB, que a gente vai usar como a nossa taxa livre de risco, né? NTNB é o nosso Tesouro IPCA aí, 2035, versus o IFIX. Você pode ver que quando a yield da NTNB está nas máximas, o IFIX normalmente está nas mínimas, e aí quando começa o ciclo de queda do yield aqui do NTNB, começa o ciclo de alta do IFIX, né? Então você pode ver aqui de novo, quando um está na máxima, o outro está na baixa, e quando um está na baixa, o outro está perto das máximas. Aí agora em junho a gente teve uma nova máxima e aí caiu, só que agora em outubro ela também está perto das máximas, o yield do NTNB, e o IFIX está perto das mínimas de novo, que pode significar, quem sabe, uma alta aí nos próximos meses, né? Além disso, a gente pode ver aqui no fundo que como ele está acima do VP, inclusive lá em agosto, quando o VP do fundo estava em 90, ele já estava acima do VP, então no famoso duplo desconto que a gente teria sobre fundos de fundos, aqui não teria, inclusive teria uma queda do duplo desconto, e aí sim, se todas as cotas do fundo, que estão dentro do fundo, chegassem a patrimonial, a gente teria uma upside aí de uns 12% mais ou menos. Além disso, ele comenta que o fundo teve um resultado de 0,72 por cota, só que distribuiu R$1. A gente já vai falar sobre isso também, porque pode ser preocupante. A reserva do fundo agora está em R$0,36 por cota, e aqui ele comenta que teve um ganho de capital líquido, que foi de aproximadamente 0,11 para o SNFF, devido às vendas do Snell, que foi um fundo aí de energias limpas que eles lançaram no mercado atualmente. Inclusive, foi uma estratégia, né? Uma estratégia bem estratégica aqui deles, de comprar o fundo e depois vender. O fundo acabou de chegar a 10 mil cotistas, então está um pouco valorizado ali. E sobre a incorporação do OR11 sobre o VRTM, né, o UFF e o OR11 foram incorporados pelo VRTM. Inclusive, a Suno, eu gosto bastante do Vitor Lopes, pessoalmente falando, porque eles participam desses movimentos, então eles conseguem gerar um ganho de capital líquido para o cotista bem interessante, porque eles participam desse movimento, eles estão sempre tentando trazer um a mais ali para o cotista participando das ondas de mercado. E aí, inclusive, falando da DRE, a gente teve um resultado aí no mês de agosto de uma receita de 2.200, uma despesa aí de aproximadamente 200, que resultou num resultado de 2.000, que dá 0,72 por cota. Só que eles distribuíram ou seja, eles usaram 0,28 centavos da reserva, e eles têm usado mais ou menos 0,3 centavos, aí 0,30 centavos, né, por mês mais ou menos da reserva. E aqui, por um lado pode ser preocupante, mas por outro lado foi genial o que eles fizeram. Não sei se foi cagada, mas se não foi genial o que eles fizeram. Por quê? O resultado agora, nos últimos meses, tem vindo um pouquinho baixo, só que eles estão usando muito desse dinheiro da reserva, que eles, aqui ó, no primeiro trimestre de 2024, eles tiveram um resultado de 3,4 e distribuíram 2,4, ou seja, juntaram ali 1,5 reais por cota de reserva. E aí, no segundo trimestre, eles distribuíram um pouquinho da reserva, só que agora, nos últimos meses, agora do terceiro trimestre, eles estão usando quase 0,30 centavos
por mês, por cota, para incrementar esse resultado. E para mim, aqui foi uma jogada genial que esses caras fizeram. Por quê? O que acontece? Como eles pouparam, quando estava num tempo mais tranquilo, e FIX estava mais tranquilo, o mercado estava mais tranquilo, eles juntaram essa reserva e agora, já sabendo, né, acredito eu, que o mercado ficaria um pouco mais receoso, eles juntaram essa reserva para poder usar ela agora. E aí, o fundo distribuindo esse patamar de dividendo, que dá quase 13% ao ano ali, eles conseguiram colocar o fundo de fundos aí no valor do VP, conseguiram fazer emissão, pegar dinheiro no momento que o mercado está muito barato, então eles conseguiram juntar essa reserva quando estava bom para distribuir no momento que estava ruim, porque no momento que estava ruim eles vão conseguir distribuir e fazer com que o fundo se destaque da média, se destacando da média eles conseguem fazer emissão, fazendo emissão eles conseguem pegar dinheiro no momento bom de mercado, comprar bons ativos, é um dos poucos fundos aí a estar fazendo emissão agora nesse momento, e aí comprar bons ativos, e aí comprando bons ativos eles conseguem gerar mais retorno. Então achei genial o que eles fizeram aqui. Sim, aqui o Vitor Lopes realmente ele jogou como o Zidane, né? Jogou de traje, jogou de traje, né? Jogou de terno aqui. Realmente foi uma jogada genial deles. E aí eles conseguiram trazer esse movimento bem interessante pro fundo. Eu gostei bastante disso. Só que, se a gente olhar no resultado aqui por fonte, se de um lado isso foi genial e eu achei excepcional o que a Suno fez aqui, por outro lado a gente tem que ficar ciente de que nosso resultado médio recorrente do fundo aí, ele é de aproximadamente 0,75 centavos por cota. E aí, esse R$1 aqui que eles estão distribuindo está sendo muito utilizado da reserva, que inclusive eles só teriam mais um mês de reserva se continuarem nesse ritmo deles, né? Só um mês a mais para pagar dessa reserva, e o ganho do fundo também é um pouco dependente de ganho de capital. Claro, o ganho de capital é excelente, demonstra que o gestor consegue gerar um retorno para o cotista, mas mesmo assim, mesmo sendo bom para o cotista ter esse ganho de capital, gera uma pequena dependência e o mercado está um pouco mais irritadiço, né? Então, a gente tem essa dependência dele continuar gerando ganho de capital, que a gente sabe que não é sempre que ele consegue fazer isso, e além disso, tem a questão da reserva, então isso me deixa um pouco mais receoso em relação ao fundo. Além disso, além do dividendo caindo, como eles vão soltar o VP aí do fundo de outubro, o VP caindo, o dividendo caindo, aí consequentemente o fundo não conseguindo entregar o mesmo dividendo e todo o mercado caindo, e aí o fundo solta um VP abaixo, aí o fundo começa a cair para voltar ao VP dele, porque vai estar acima do VP, então ele começa a cair. Eu acredito que o fundo, no atual cenário, já esteja caro, só que não está precificado esse preço a mais que estão pagando, só que no momento que ele solta isso e o dividendo cai, talvez eu enxergue um movimento aí de queda brusca no fundo. Então, no atual cenário, eu não compraria cotas, eu não pensaria em comprar cotas, e se eu tivesse as cotas, eu pensaria em vender elas, porque o mercado não está precificando isso e o fundo está bem acima do valor do VP dele atual, porque ele está distribuindo esse dividendo, está fazendo emissão, está fazendo um bom trabalho, está sendo recompensado por isso, só que eu acredito que o mercado não esteja enxergando a realidade que tem para vir para os próximos meses. Além disso, ele comenta aqui do Snell novamente, né? E aí a alocação por classe de ativo. A gente pode ver que 11% está em fundos de fundos. A gente tem o RBBI aí do More 11 e o VRTM que foi incorporado, que foi o incorporador do OUFF do Ori 11, que inclusive demonstra que a Suno está sempre tentando trazer um retorno a mais. Eu gosto disso, eu gosto da Suno. Claro que eles são iniciantes, né? Perto do gestor que tem 40 anos de mercado, mas dá para ver que eles realmente sempre tentam trazer um ganho de capital, algum a mais ali para o cotista, e aí participando desses movimentos de incorporação, que inclusive não estão precificados, como muita gente diz aí, eles conseguem trazer esse retorno a mais. Então a gente tem bastante alocação em fundos de fundos que dá aquele triplo desconto, né? Eu falei, poxa, tem muito fundo de fundo comprando fundo de fundo e aí dá esse triplo desconto. Eu falei no vídeo do RBFF, vou deixar aqui no card também, mas é interessante a gente ter isso em mente. E aí, quem sabe um desses fundos aí também não é o BCFF, porque esse é o relatório de agosto. Quem sabe aí no relatório de setembro a gente possa ver que o fundo colocou dinheiro no BCFF também. Além disso, 26% em papel e 27% industrial e logístico, e aí 10% na área corporativa, então tá um pouco diversificado. Aí, só pra gente fazer aquele bate-pronto ali que eu fiz no vídeo dos fundos de fundos, RECR não gosto, SPRG também não gosto, tem um vídeo aqui no card, Helg também não gosto muito, RBBI foi aí do MOR, e o GGRC. E o Suno Logística, só um adendo, o PVBI aqui, ele tem bons imóveis, só que tem a renda mínima garantida aí, que é quase 20% da receita do fundo, então é um ponto que eu não entro no fundo no atual cenário. Só que ele tem quase 4% em GGRC e quase 3% em Suno Logística. E aí, então, eles costuraram esse acordo, né? A Suno costurou esse acordo aí do SNLG para poder fechar certinho. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui no card
card também. Aí tem o VILG, que eu também não gosto, e RBRP, legal, fundo bacana, tem no card também, BTLG e VRTMI, que foi o incorporador. Sobre a SNFF, é isso, inclusive, realmente só trazer de novo esse destaque, que a Suno Asset sempre tenta trazer esse retorno a mais pro cotista, e além disso dá pra ver essa jogada genial que o Vitor Lopes fez nos últimos meses ali, que foi de guardar a reserva para agora poder fazer a emissão. Então realmente genial isso que eles fizeram, e aí sempre a Suno trazendo esse valor a mais ali pro cotista, mas eu acho, na minha opinião, que o fundo tá bem caro e não estão sabendo precificar direito esse fundo, então é um fundo que eu manteria ali o pé no freio, fechou?